Olá pessoal, eu sou o professor Márcio, professor de Física, tá? Nós estamos aí numa jornada ao longo desse ano, revisando as coisas que eram da série anterior. Hoje nós estamos no segundo ano, então vamos estudar aqui algumas coisas do primeiro ano, né? E as demais aulas estão na plataforma Edu, você pode acessar lá. Nós estamos na aula de número 11 e hoje nós vamos falar sobre o princípio da conservação de energia. Na aula que vem, na aula de número 12, nós vamos falar dos tipos de energia. Então hoje nós vamos tentar ali só dar alguns conceitos do princípio, né? Mais especificamente do que os tipos de energia, porque na aula que vem será só sobre os tipos de energia. Então vamos para a tela, né? Acompanhe lá, princípio da conservação de energia, aula de número 11, as demais aulas lá, ou até mesmo essa aula, se você estiver assistindo pela TV, assista na internet, lá no nosso canal no YouTube, através da plataforma Eduque. Então vamos lá. Uma lei da natureza, pessoal. O que é a lei da natureza que eu vou explicar aqui para vocês? É que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Tem várias formas de traduzir isso aí para hoje, né? Tudo que vai e volta, nada é em vão, entendeu? É que nada é criado, nada é perdido. Tudo vai se transformar. A gente tem, por exemplo, que o amor pode virar o ódio, ou que o ódio pode virar o amor, na mesma intensidade. Mas isso aí não é somente um brocardo, um princípio, um provérbio, né? Isso aí veio de uma figura muito importante na ciência, né? Que foi Antoine Lavoisier. Lavoisier viveu na época da Revolução Francesa, ele era químico, né? Estudou um pouquinho de direito, teve uma carreira pública, mas ele gazetava as aulas de direito dele para ir assistir às aulas de ciências, né? A família dele era rica, obrigou ele a estudar direito, e aí depois ele, não, eu me identifico mais com ciências, e foi lá estudar ciências, né? Que ele gostava mais. Então, como ele tinha uma condição financeira melhor, ele pegou aí e elaborou os seus próprios instrumentos. Então, na época de Lavoisier, não tinha, por exemplo, uma balança de precisão, um termômetro mais preciso, né? Alguns instrumentos de guardar as coisas, né? Por exemplo, Ellermai, vidraria. Tudo isso Lavoisier fez, né, com base ali na sua condição econômica, né? Ele era rico, filho de pais ricos, e aí ele, consequentemente, é considerado o pai da química moderna, porque ele conseguiu fazer ali, pesar gramas, né? Até a época dele não era possível isso, então ele conseguiu pesar gramas. Ele tem alguns projetos também, por exemplo, na época da Revolução Americana, ele aumentou a produção de pólvora. Tem alguns projetos em Paris com o nome dele, né? Um projeto, por exemplo, de iluminação pública. E ele viveu na época da Revolução Francesa, ou seja, foi uma época onde a França era poucas ideias, pessoal. Por que que era poucas ideias? Então, qualquer coisa, alguém morria decapitado. Então, esse quadro, inclusive, é muito famoso, está lá no Museu do Louvre. A liberdade ganha o povo. A liberdade guia o povo, desculpa. É um quadro onde ele simboliza aí o que foi a Revolução Francesa, né? Era uma época onde a maior parte do povo, que era chamado de terceiro estado, né, estava lutando para que os direitos fossem iguais. Inclusive, é daí que saem as ideias de igualdade, liberdade, fraternidade, né, os ideais franceses que foram pregando aí algumas constituições do mundo, foram dessa época aí. E, consequentemente, como foi uma revolta, lá teve, o pessoal quebrou a cadeia lá, soltou todos os presos políticos, foi conhecido hoje como a queda da Bastilha, né, a prisão política lá. Nós estamos entendendo a importância de Lavoisier nessa época, porque o que aconteceu com ele? Apesar dele ser cientista, ele viveu nessa época e ele tinha uma função pública, porque ele estudou um pouco de direito, a família dele era importante, era nobre, e isso foi uma revolta do povo contra o governo. E como ele era nobre e atuava numa função pública, então ele também fazia parte do governo. Ele tinha uma empresa ali que fazia a captação dos impostos. Então ele colhia impostos, paralelamente exercia, por exemplo, aí os experimentos de química dele. E aí o que aconteceu? Quando o povo se rebelou, você pode ver ali pelo quadro que não foi nada pacífico, pegaram aí os funcionários públicos, e principalmente ele, que era coletor de impostos, e decapitaram. Então ele morreu decapitado, não por causa da química, por causa da sua função pública. E tem relatos, pessoal, na história que demorou muito, ia demorar muito tempo para aparecer o Lavoisier, porque ele foi o pai da química moderna e, consequentemente, ele descobriu leis da ciência que nós, por exemplo, vamos estudar aqui, que é fundamental para desenvolver toda a tecnologia que nós temos hoje, a partir de energia. O tema da aula hoje é sobre energia, o princípio da conservação de energia.
E esse princípio saiu de Lavoisier, que morreu decapitado porque viveu nessa época aí. Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vamos estudar aqui o que isso quer dizer. Então, um questionamento, já de cara. Como uma coisa que não pode ser criada existe? Ou seja, eu existo aqui, só que eu fui criado a partir de outras duas pessoas que também foram criadas. E aí, se a gente for regredindo, chega a um ponto em que tem que ter uma origem. Tem que ter uma origem. Como é que nasceu, por exemplo, as primeiras pessoas? Senão a gente vai cair lá no paradoxo do ovo da galinha, né? Porque para eu ter uma cadeira, por exemplo, eu tenho que ter a árvore. E a árvore vem da semente, que vem da fruta, que vem de outra árvore. E aí tem que ter a primeira árvore. É esse o ponto, né? Esse é o questionamento. Como que uma coisa que não pode ser criada existe? Porque ela tem que ser criada para existir. E aí a gente já começa, inclusive, a sair da física, já começa a entrar na filosofia. Mas vamos lá. Tem respostas para isso hoje, tá? O primeiro, para criar qualquer coisa é necessário uma coisa anterior. Hoje nós chamamos isso de matéria-prima. Porque senão nós caímos no paradoxo do ovo e da galinha. Porque não é possível existir a galinha sem o ovo, nem o ovo sem a galinha. Então, o exemplo da cadeira que eu dei. A cadeira vem da madeira, a madeira vem da árvore, a árvore vem da semente, que vem da fruta, que vem de outra árvore. Então, sempre é necessário um ciclo, né? Um ciclo aí que a gente pode dizer que não tem começo nem fim, porque a gente não sabe determinar a origem. Mas nós temos aí duas teorias de onde saiu tudo, que é a teoria do Big Bang, é uma teoria, né? Tem argumentos científicos sobre isso, e tem de outro ponto de vista, de outra perspectiva, o criacionismo, né? Que tudo foi criado a partir de um ser supremo, onde ele criou todos os objetos e a gente só vai transformando ele. Ou seja, o ponto 2 e o ponto 3 têm o mesmo pensamento. Todas as coisas que existem, não só na Terra, mas no universo, foi criado a partir de um único momento, um único ponto. E nesse ponto, todas as coisas foram criadas. E a partir disso, tudo que existe é somente transformado. Uma hora eu vou morrer, vou ser enterrado, vou contribuir aí com meus átomos para a Terra. Essa Terra vai alimentar as plantas, né, que vão gerar frutos, esses frutos vão alimentar outros bichos, e aí vai chegar um momento em que os meus átomos vão constituir outros seres. Porque nada na natureza se perde, tudo é transformado. Então vamos ver aqui como isso se aplica à energia, né? Vamos sair um pouco dessa parte e vamos aplicar na parte de energia, que é o tema da nossa aula. Então peguei um slogan, né, que tinha antigamente da Petrobras, que é a energia que move o mundo. Vamos conceituar o que é energia para tentar aplicar isso, tá? A energia que move o mundo, é o slogan aí da Petrobras. O que é o conceito de energia? É a capacidade de um corpo de realizar um trabalho. Ou seja, todo trabalho que eu faço, o que eu vou fazer, até dormir, pessoal, não só trabalhos físicos, mas trabalhos aí em que envolve esforço, é necessário um tipo de energia. Então, por isso que o slogan ali era energia que move o mundo, né? Porque a energia, o conceito mais simples que eu posso dar para vocês aqui agora é que é a capacidade de realizar trabalho, realizar uma tarefa. Tudo que eu vou fazer precisa de energia. Então, um carro para se mover precisa do combustível, que é a energia química. O foguete também precisa de combustível. A energia elétrica aí mais usada pela gente, né? A energia química dos alimentos, né? Nós consumimos os alimentos para ter energia. Se eu não comer, eu fico fraco. E o corpo, ele possui formas de armazenar energia, por exemplo, na forma de gordura, para que quando você tenha uma falta de energia no seu corpo, ele consiga retirar aí dos depósitos de energia, que a gente chama aí de gordura. E a gente tenta exercitar o nosso corpo, a gente produz uma energia química que é extraída dos alimentos para fazer qualquer trabalho. Coloquei aí, por exemplo, aí uma foto de uma pessoa fazendo musculação. Ela fica repetindo ali aquele trabalho para que o corpo dela seja mais forte, né? Para que absorva mais energia, para que consiga imprimir mais energia. Então, uma sugestão de filme para vocês, nessa temática que nós estamos estudando aqui, é o filme Matrix. Filme de 1999. Daí depois teve mais 2 filmes, estão querendo fazer mais um recente. Porque esse filme gera em torno sobre energia. Claro que tem a Matrix lá, né, com o processo digital, onde as pessoas vivem lá, mas quando o Morfeu, né, a pessoa que desperta aí o Neo, tira ele da Matrix, ele sai da Matrix e vai para o mundo real, ele está numa usina
que no filme eles chamam de usinas humanas, porque dentro do filme as máquinas dominaram os humanos em uma guerra. E a alternativa que os humanos tiveram de matar as máquinas foi tirar da onde elas recebiam energia, que nesse caso era energia solar. E aí as máquinas, em busca de sobreviver, começaram a fazer o plantio de humanos, né, para que fosse extraído deles a energia química dos alimentos, né? O ser humano era alimentado por uma sonda, produzia energia e a máquina extraía essa energia. E é por isso que no filme Matrix eles têm aí esses plugzinhos, né? Nas costas deles aí, na cabeça. E a mente vivia dentro da Matrix, porque eles precisavam acreditar que eram vivos, estavam vivos realmente. E aí a máquina ficava sugando a energia ali do corpo humano. Então aí nós temos as formas de energia, né? Energia química ali na pilha, também ali no combustível, no alimento, energia elétrica, mais famosa aí entre a gente, energia térmica, ó. Tudo ali está sendo convertido, ó, energia química, está virando energia luminosa. O carro, para manter o movimento ali, ele está tirando energia do combustível. Nós ali, ó, representados ali pela pessoa na bicicleta, que estamos produzindo uma forma de energia que é a energia mecânica, tiramos essa energia dos alimentos, como era aqui no Matrix, né? Eles eram alimentados por sonda e aí as máquinas, como elas não conseguiam comer, extrair a energia dos alimentos, eles tiravam essa energia do próprio ser humano, que fazia essa transformação. Ele comia, fazia a transformação de energia química, e aí a máquina queria energia elétrica e tirava diretamente do ser humano através dos plugs ali. E a energia térmica ali, né, churrasqueira, micro-ondas ali, tudo que esquenta, é energia luminosa ali para fazer as plantas crescerem. E aí com isso nós chegamos em uma conclusão, que a energia, assim como a natureza, na natureza nada pode ser criado nem destruído, a energia não pode ser criada e nem destruída, a gente só transforma isso ao longo da vida. A energia já foi criada junto com o universo, ou com o criacionismo, como você preferir acreditar. Mas nós não criamos energia, a gente só vai transformando ela de um tipo para o outro. E isso é muito legal na televisão. Isso veio de Lavoisier, mas hoje em dia, por exemplo, Dragon Ball Z, eles simbolizam criar energia. Essa é a forma mais famosa de demonstrar que a energia é criada, ó, no Kamehameha, nos ataquezinhos lá, né? Mas, por exemplo, lá no Naruto, eles tiravam as energias dele através do que eles chamavam de fonte de chakra, né? Eles tiravam e quando acabava essa energia, eles ficavam ali sem combate. No filme Homem de Ferro, né? A energia da armadura vem ali da parte do meio, que é um mini reator, né? No filme lá mostra, explica, no primeiro Homem de Ferro, como ele pega o reator e transforma naquilo ali numa fonte de energia para manter ele vivo e para também manter a armadura funcionando. No Cavaleiros do Zodíaco, eles extraem essa energia que eles falam do cosmos, né? O poder do cosmos, dê-me forças, né? E aí eles extraem essa energia das constelações para conseguir ali ter as suas formas de energia, conseguir os poderes deles atacar, inclusive. E aí vamos aí para uma questão para finalizar a nossa aula. Em uma última análise, a energia utilizada por alguém em uma corrida veio do Sol. Então, pessoal, como é que a energia para eu correr veio do Sol? A gente passou até por um slidezinho desse, ó. Tá vendo ali, ó? O hambúrguerzinho, energia química, tá se transformando ali numa energia mecânica. Então é isso que está perguntando aqui, ó. Qual é a alternativa que está representando isso? Em virtude do nosso tempo, pessoal, vou deixar aí a leitura para vocês em casa, depois na internet, e aí vamos direto aqui na resposta certa, ó. A frase está correta, pois o corredor absorve a energia dos alimentos que ingeriu e a energia dos alimentos, por sua vez, foi obtida no processo natural de fotossíntese, ou seja, a pessoa comeu o alimento que cresceu ali com a energia do sol. Então é basicamente isso que fala a questão. Então com isso nós chegamos ao final dessa aula. Siga as recomendações de saúde aí, se possível assista as indicações que eu fiz, acompanhe as demais aulas na plataforma Eduque e até mais.